Boa noite, galera. Canal Metanoia KO aqui na área. Mano Chalas aqui, do outro lado estamos com quem? Mano Zay na área. Salve, salve, boa noite. Galera, a treta do século. Agora, Elon Musk versus Trump. Do nada, a gente acorda e os dois já estão tretando. Né não, Mano Zay? Treta quentinha do forno, pra quem gosta de fofoca, na gringa ainda, melhor ainda. Mas antes tem que lembrar a rapaziada aí, né? Dos primeiros 2 vídeos que a gente fez, né? Temas bem relevantes também, fofoca aqui no Brasil. Quem quiser ver aí, MC Pose, Léo Lins, a Igreja do Capiroto, né? Cacau Show, metido com Cabrunsko. Muita coisa boa aí pro pessoal ver também, né? Quem quiser. Galera, nossas análises sempre muito bem profundas, né não, Zay? Não, coisa de alto nível, né? E sempre trazendo a realidade do chimpanzil para vocês, né? E até eu tenho uma pergunta, uma charada, vamos dizer assim, para você, meu amigo Chalas. Sobre o Charada? Eita, tava preparado para essa não. Sobre o chimpanzil. Se o Brasil fosse um filme, qual que seria o nome do filme? Nossa, velho. Se o Brasil fosse um filme que já existe ou um filme que eu tenho que criar? Um filme que existe aí, que tá na boca do povo. Ah, pô, de cabeça assim, eu só lembro de Tropa de Elite, Cidade de Deus, de repente. Cidade de Deus. Não pelo título, né? Mas pelo enredo, seria a Cidade do Capeta, isso, né? Se fosse o caso. Não, peraí, eu tenho um melhor. Carandiru. Já viu? Bom também. Não, mas esses aí são bons candidatos, mas eu tenho um outro em mente. Fala aí. Planeta dos Macacos. Ah, velho, você tá de sacanagem, velho. Você quer ser cancelado no terceiro vídeo, cara? Tá de sacanagem, pô. É o ataque dos Sims, pô. Mais um dia no chimpanzil. Cancelado no terceiro vídeo. Beleza. Vai se ferrar, bora pro tema. Bora acompanhar aqui os tweets aqui do Trump e Musk, pô. 2 caras pica, né? Né não, Zay? Os 2 maiores nomes da direita mundial hoje, né? Acho que não tem maior. Os 2 maiores. Cara. O presidente dos Estados Unidos, o número 1, né? O homem mais poderoso da Terra. E o empresário mais poderoso, assim, não é o que mais tem dinheiro, mas ele, pelo poder que ele detém, tendo o X, que é a principal plataforma de livre expressão, de diálogo que tem hoje no mundo, né? E sendo um cara também que, cara, mexe com tudo que é negócio, mexe com bolsa de valores. A gente já viu resultados de pequenas frases, especulações que ele faz, como mexe no mercado, como ele tem uma influência assim no mercado, entendeu? Ele não é só... O Musk, se eu não me engano, o Musk é o cara mais rico do mundo, não? Eu acho que é. Se não é, é um dos mais. É porque fica mudando, né? Fica dando uma flutuação entre ele, Bill Gates, aí algum bilionário indiano, algum cara desse tipo, sempre fica dando uma flutuação. Mas eu acho que a questão não é mais só o dinheiro, não é o dinheiro, o poder dele vai muito além do dinheiro, ele é um cara realmente influente, que inclusive influenciou nas últimas eleições, né? Eu acho que boa parte da vitória do Trump a gente poderia credibilizar um pouco o Elon Musk, cara, que fez uma resistência pesada no governo Biden. Meio que pavimentou a volta do Trump, né? Porque o Trump tava derrotadíssimo quando ele perdeu, e aí meio que o Trump não tinha nem voz, não podia nem mais falar em rede social. Quem comprou o Twitter foi o Musk, desbaniu o Trump, entendeu? Se não fosse isso aí, dificilmente o Trump voltava para a presidência. Dificilmente. Então, bora aqui ver os tweets, então, pra gente entender essa treta e depois a gente dá a nossa opinião sobre o tema, né? Bora. Vamos lá, o primeiro aqui, né, é do Donald Trump. Ele falou o seguinte: o Elon está chateado porque a gente acabou com o programa dos veículos elétricos, que envolvia muito dinheiro para os veículos elétricos. E eles estão com dificuldades nesse setor e querem que a gente pegue bilhões de dólares em subsídios. Depois o Trump ainda falou mais.
O Elon e eu tínhamos uma ótima relação, não sei se ainda temos, porque eu fiquei surpreso e todo mundo aqui também. Ele disse coisas maravilhosas sobre mim. Não poderia ter sido mais elogioso. Ele usou o boné Trump, estava certo sobre tudo, e eu estava certo sobre o grande e lindo projeto de lei. E por último aqui o Trump falou: eu estou decepcionado com Elon. Rapaz. Essa aqui foi a primeira do Trump. Tem alguma coisa a falar sobre isso ou posso para as próximas? Vamos ler o panorama geral, depois a gente dá um feedback, Beleza. mas a gente vê que tocou na ferida aí, né? Questão de acabar com a verbinha. A mamata é sempre a mamata, né, cara? Sempre O casamento de político e empresário sempre tem isso, e pelo visto a lua de mel acabou. Vamos lá. Então Trump tweetou o seguinte: sem mim, Trump teria perdido a eleição. Os democratas contrariam a Câmara e os republicanos estariam em desvantagem de 51 a 49 no Senado. Quanta ingratidão. Trump ainda alegou ali: o Elon estava se tornando insuportável. Eu pedi que ele fosse embora. Acabei com programas dos veículos elétricos que obrigava todo mundo a comprar carros elétricos, que ninguém mais queria. E ele sabia há meses que eu faria isso. Aí ele simplesmente pirou. E aqui o outro tweet do Donald Trump: a maneira mais fácil de economizar dinheiro no nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais com Elon. Sempre me surpreendeu o fato do Biden não ter feito isso. E tem outro aqui do Elon Musk também, não acaba por aí não, galera. Se liga. O Musk fala o seguinte: hora de soltar a bomba de verdade. Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles não foram tornados públicos. Tenham um bom dia. E ainda falou mais aqui, ó: marque este post para o futuro, a verdade vai aparecer. Rapaz, tem mais um do Donald Trump aqui. Não me importa que o Elon tenha se voltado contra mim, mas ele deveria ter feito isso há meses atrás. Este é um dos maiores projetos de lei já apresentado ao Congresso. É um corte de recorde de despesas de 1,6 trilhões. O maior corte de impostos já feito. Se esse projeto não for aprovado, haverá um aumento de imposto de 68%. E coisas ainda piores do que isso. Eu não criei essa bagunça, estou aqui para consertá-la. Isso coloca nosso país no caminho da grandeza. Façamos a América grande de novo. Rapaz. E aqui tem outro ainda do Elon Musk. Diante da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a SpaceX começará imediatamente a desativar sua espaçonave Dragon, tweetou Elon Musk. Aí tem outro aqui dele também, né? Ou é de outra pessoa esse aqui? Ian Shen. Presidente versus Elon, quem vence? Meu dinheiro está no Elon. Trump deveria sofrer impeachment e J.D. Vance deveria substituí-lo. Aí o Trump aqui respondeu: as tarifas de Trump vão causar uma recessão na segunda metade deste ano. E aí acaba por aí, né? E de repente, nas próximas semanas tem mais aí, né não? Com certeza. Cara, engraçado, né? Essa história toda, ela me lembra um caso semelhante que já aconteceu no Brasil antes, né? Me lembra muito a junção do Sérgio Moro com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro chamou o Sérgio Moro para o governo. O Sérgio Moro tinha indiretamente ajudado o Bolsonaro a se eleger, com toda aquela exposição do julgamento do Lula, da prisão do Lula, da Lava Jato. E na época, eu lembro que quando o Bolsonaro ficava na campanha flertando com o Sérgio Moro, só que o Sérgio Moro nunca correspondia. Teve até uma vez que o Bolsonaro encontrou ele no aeroporto, bateu continência para ele, alguma coisa no sentido, não sei se você lembra, e ele ignorou, ele passou reto, o Sérgio Moro. E aí, quando o Bolsonaro foi eleito, aí ele chamou o Moro, e o Moro depois até se manifestou, falou: cara, eu pensei, relutei, mas eu acredito que na política eu posso fazer muito mais do que eu fiz em Curitiba, eu vou aceitar. E quando eu vi aquilo, eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu vi o Elon Musk se juntando ao governo Trump.
É aquele típico amizade boa que você tem, às vezes, sei lá, com uma menina ou com uma colega de trabalho, uma colega, e aí você sabe que se você tiver algo a mais, você pode ser que dê muito bom, só que pode ser que dê muito ruim. Porque se em algum momento der ruim, você meio que estragou o que você tinha antes, entendeu? Então, esse tipo Isso. de relação não tem como voltar atrás se der errado. Ela, cara, dificilmente você consegue sair de forma amistosa. Ainda mais quando você pega nomes de peso tão grande, como, por exemplo, o Sérgio Moro, o Elon Musk, que, cara, são caras de personalidade, são caras que gostam de fazer as coisas do jeito deles, são caras que têm, assim, total autonomia que querem ter total autonomia, porque eles têm total autonomia, liberdade para fazer as coisas deles, porque já fizeram coisas grandiosas sozinhos. Então, assim, o Elon Musk, no negócio dele, sempre foi revolucionário, inovador. Ele chegou no governo, cara, no governo é outro jeito, tem que dançar a música, tem que saber fazer política, né? Tem que vir no sapatinho. E o cara, nos primeiros meses de governo, já começou com polêmicas. Sempre com aquelas declarações polêmicas, limpando sujeira do governo. Lembra que ele começou a achar sujeira no departamento que ele estava trabalhando e tal, e ele até virou à noite no departamento porque os caras queriam apagar rastro de coisas que estavam sendo feitas erradas no governo. E eu fiquei vendo tudo aquilo e parecia que ele estava chamando demais a atenção, entendeu? Principalmente num começo de governo Trump, onde o foco deveria ser o Trump. E o Musk parecia que queria muita atenção para si, né? E, cara, eu fui vendo isso e fui sempre É. com o pé atrás, né? Tu também teve essa sensação de que poderia dar ruim quando você pega dois grandes nomes, assim, um empresário, política, mistura os dois, e aí a chance de dar errado é grande. E se der errado, o prejuízo é imenso, porque esses são os dois maiores nomes da direita. Se você tem um racha entre eles, é um racha na direita mundial, né? Da mesma forma que hoje tem um racha na direita do Brasil. O que você acha? Sim, sim. Cara, eu sou bem cético com essas relações políticas, porque a história mostra pra gente que essas relações políticas, elas sempre se desgastam e sempre as duas pessoas que estão ali, elas dificilmente vão ter uma história boa, assim, pra contar, né? No caso, a gente vê aqui no Brasil vários ministros que entram pros governos e sai ministro, entra ministro, ou seja, sempre tem um desgaste ali, nunca tem um cara que tipo assim, fica de boa até o final, É, sabe? E mesmo quando fica de boa, tem algum tipo de atrito, né? Não é mais aquela relação saudável, sabe? É tipo você pegar um amigo seu e você coloca um amigo seu para trabalhar na empresa com você. Aí esse amigo aí começa a confundir, né? O trabalho com a amizade, né? O cara já começa ali a não querer trabalhar tanto, porque querendo ou não, ele é seu amigo, seu chegado. Aí ele começa a chegar atrasado, porque ele é seu amigo. Começa a sair mais cedo, porque é seu amigo. Então as coisas se confundem, assim, né? E quando eu vejo a política, eu acho algo bem parecido com isso. Porque vai ter desgaste, vai ter embates, né? Você deu um exemplo muito bom que eu gostei, do Sérgio Moro com o Bolsonaro, né? Duas personalidades fortes. E, cara, não deu muito tempo depois, né? Já deu ali problema. Já deu problema. sim. E o Elon Musk e o Trump, apesar que a gente está comparando aqui, né? Moro e Bolsonaro, o Trump e Elon Musk é um outro patamar, né? É um outro patamar. Porque o Elon é um cientista, né? Um empresário, né? O Sérgio Moro era um juiz. E então a gente tem essa relação aí do Trump e Elon Musk. O Elon Musk ajudou demais o Trump na eleição, porque, pelo que eu vi, ele não queria que os democratas, né, a parte ali mais da esquerda do Biden ali, o pessoal de esquerda, ganhasse a campanha, né, ganhasse as eleições. Então ele apoiou o Trump e ele foi de suma importância para o Trump ganhar. Eu, pelo menos, vejo isso. Eu acredito que sim, que o Elon Musk tinha muita importância. Eu acho que, mesmo sem Elon Musk, o Trump ganharia também. Cara, eu acho que ele não chegava Teve nem a aquele. candidatura pela direita, sinceramente. Cara, eu acho que ele ganhava. Depois que ele tomou aquele tiro de raspão lá, ele disparou, sabe? Então eu acho que ele iria ganhar. E o Biden tava Mas muito ele, ruim. então, Tava eu muito acho ruim. que o Biden realmente ele se esforçou para fazer com que o Trump ganhasse. Porém,
Eu acho que o fato do Trump conseguir voltar a se comunicar com o público dele, a ser visto realmente, foi a questão do Twitter, cara. De terem comprado o Twitter, de terem desbanido ele. E, assim, de ter havido, se houve uma resistência, se houve uma direita no governo Biden, foi por causa do Elon Musk. Porque ele foi o único. Ninguém se ouviu. O Trump, tudo bem, ele não tinha rede social, mas ele poderia. Ele tem dinheiro para todo dia fazer uma coletiva, para comprar uma página no New York Times, para comprar qualquer veículo, canal famoso de mídia, de TV, para se comunicar, para fazer como se fosse um diário dele. E ele poderia falar. E nesses anos de Biden, só quem falou na direita foi o Elon Musk. Só o Elon Musk. Então, se houve uma resistência, aquela questão de censura da mídia, das mídias estarem sendo imparciais em relação a posts de direita e posts de esquerda, que houve toda aquela perseguição e que depois foi comprovada e foi assumida, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que até entra no próximo que eu queria falar, no próximo tema, que é a questão do primeiro tweet dele, né, do Trump, que dá o estopim a tudo, que é que ele fala, o Musk está chateado por causa da corta, né, de gasto, de subsídio, né, em relação aos carros elétricos, né, que o Elon Musk produz. Isso. E, cara... E ele falou que o Elon já sabia que ia ter essa lei que ia cortar, né? Eu acho isso interessante. Ou seja, o Elon apoiou o Trump mesmo sabendo, né? Ou o Trump tá mentindo também, a gente não sabe, mas o Trump falou que o Elon sabia que ia ter esse corte na área da tecnologia. Que realmente ali eu vi que ele tá cortando trilhões. Tipo, trilhões é muita grana, é muita grana. Então, mas quando você para pra pensar, isso aí é subsídio, né? Então, assim, ou é o governo que isenta imposto e deixa de ganhar, ou é o governo que paga incentivo, ou é o que às vezes compra um carro que as pessoas não querem comprar. O governo, então a nossa frota de aviatura vai ser de carro elétrico, a nossa frota das prefeituras vai ser de carro elétrico, sabe? Então, tipo assim, cara, é muito dinheiro, mas se você for parar pra pensar, é dinheiro que o governo tá dando para um cara que deveria ir no mercado privado e tentar fazer esse dinheiro vendendo para as pessoas. Se o seu negócio, se o seu modelo de negócio, ele só funciona com subsídio do governo, então o seu negócio é um negócio falido, certo? Então tipo assim, o que me parece, o que me deixa bem claro, o Elon Musk, ele é um empresário como qualquer outro. E empresários, por mais que às vezes a gente ache que eles podem ter algum tipo de valor, algum tipo de moral, de crença, cara, o maior valor para o empresário é o dinheiro dele, até que se prove o contrário. E nesse caso, para mim está muito claro, que isso que o Trump está falando é verdadeiro. O Elon Musk, que outro motivo haveria para Elon Musk para ele mudar tão rápido de opinião? Porque isso não exclui o que ele tá falando do Trump. Ele tá falando, porque o Epstein, porque o Trump tem rabo preso, porque... Não, isso... A gente já vai chegar nisso. A gente já vai chegar nisso. A gente nem... Mas sem entrar no mérito, se é verdade ou não. Por que você só está falando isso agora? Por que você elegeu esse cara? Você já sabia disso antes, porque já tinha matéria sobre isso. Verdade. Antes. Isso já se fala há muito tempo, que o Trump tinha coisa com esse caso. Tinha amizade com esse cara, tinha foto com esse cara, tinha a festa deles dois juntos, entendeu? Então por que foi falar disso só agora? Então, a gente pode ver então que o Elon, ele meio que usou, né, o Trump para conseguir os meios dele, que é a aplicação na área tecnológica, que ele tanto almeja, que ele tanto investe, né? Inclusive ele vai desativar ali o foguete dele, né, o Dragon lá que ele ia mandar. Você acha que a gente pode chegar por essa perspectiva, Ozai, que o Elon usou o Trump para conseguir benfeitorias na área tecnológica dele? Com certeza, cara. Cara, ninguém faz nada de graça hoje em dia. Eu acho que, assim, ele pode ter, sim, crenças dele. Só que eu acho, cara, que ele é um cara esperto e que ele imagina... as crenças dele estão totalmente conciliadas com as coisas que vão fazer ele ganhar dinheiro. Estão de acordo. Então, cara, ele é um cara que fala muito contra o establishment, contra um Estado grande, né? E ele agora tá reclamando que não vai receber os subsídios sob o argumento de, porque é algo ecológico, porque isso vai salvar o planeta, entendeu? Só que, cara, é engraçado, porque ele já atacou
vários grandes, como que eu posso dizer, vários grandes, qual que é o nome? É tipo complôs, grandes indústrias, assim, por exemplo, a indústria da censura, das redes sociais, a indústria da educação, né, de educação de gênero, da teoria de gênero. Ele vem atacando, Isso. vem atacando, tipo, diversas indústrias, assim, movimentos. E, cara, o movimento ambiental é uma coisa que a direita vem lutando bastante desde o do primeiro governo Trump nas últimas décadas. Porque esses comitês, os resultados dessas pesquisas, inclusive, elas são muitas vezes questionadas, porque tem cientistas que concordam, tem cientistas que não, tem cientistas que falam que está tendo um aquecimento global, tem cientistas que falam que não está tendo, que existem climas, que o clima ele é cíclico no mundo e que existem picos e baixas e que isso é normal e que as medições estão sendo sempre feitas nos picos para causar alarde. Então, isso não é uma coisa unânime. Eu não sou técnico de nada, eu não tenho cacife para dizer quem que tá certo nessa história ou não. Eu sei que as pessoas que têm cacife não chegaram a uma conclusão nem entre elas. É que tanto pessoas É, com energia cara, eólica, com carro elétrico, e- lucram tanto quanto as pessoas que lucram com petróleo. Isso é uma guerra, entendeu? Sem entrar no mérito do que é melhor ou não para o planeta. As pessoas ganham. Isso tem bilhões e trilhões envolvidos, entendeu? E eu acho que isso é um motivo suficiente para uma pessoa, né, puxar pro lado dela, certo? eu vejo como. Eu concordo com você. Eu vejo como o Elon Musk muito afoito, assim, né? É louco pelo poder ali, né? Ele participou do governo Trump e eu acho que no mundo dele, né, na imaginação dele, o Trump ia dar total apoio dele nos projetos dele sobre a tecnologia, sobre levar o homem à Lua, levar o homem a Marte. Querendo ou não, esse é o foco do Elon Musk, né? E carros elétricos e todas essas coisas. E ele teve esse choque aí, né, de ver que o Trump não ia dar aval para ele, para essas coisas, porque o Trump ele tá seguindo uma outra linha, ele tá seguindo uma linha mais protecional dos Estados Unidos. Ele tá querendo fazer os Estados Unidos ser aquele Estados Unidos que era antigamente, nos anos 80, 90, onde toda a cultura mundial era baseada na cultura dos Estados Unidos. As músicas, os estilos, as cafeterias, os shoppings, tudo era baseado nos Estados Unidos. Era realmente uma América ali patriota. O americano tinha orgulho de ser americano. Então, ao passar do tempo, os Estados Unidos foi perdendo esse patriotismo, essa hegemonia global, cultural dos Estados Unidos. E o Trump está tentando trazer isso de volta. Ele está fazendo as empresas estatais e privadas também do próprio Estados Unidos terem mais poder, né? Tá fazendo a cultura dos Estados Unidos tentar ser novamente hegemônica, tá impedindo a migração de imigrantes de outros países adentrarem os Estados Unidos, tá tornando isso mais difícil, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que imigrantes levam a cultura de outro país para dentro do seu próprio país, e isso acaba gerando uma descaracterização do seu próprio país. Então, o Trump também está barrando isso, e também na questão econômica, né? Que como eu disse, que ele está valorizando mais as empresas do próprio país e está tentando ter uma valorização mais ali dos seus setores nacionais. Então, e também elevou os juros, né? Tornou tudo mais caro para os outros países que compram dos Estados Unidos, né? E teve esse problema aí com a China também, colocando os juros da China lá em cima. Então, porque tem esse problema também a China também, ela coloca tem muitos comércios chineses nos países, cultura chinesa, que também é uma cultura muito emergente, muito grande. Então o Trump tá nessa vibe de proteger, né, os Estados Unidos, né? Fazer os Estados Unidos grande novamente, esse é o slogan dele. E cortar gastos também, né? Tá cortando bastante gastos públicos. Então, no momento que isso chocou ali com a parte tecnológica do Elon Musk, ele cortou. O engraçado é que ele fala que o Elon Musk já sabia disso, e mesmo assim o Elon Musk aderiu à campanha do Trump. Será que o Elon Musk pensou que entre o Biden, né, e o Trump, o Biden seria o menos pior, né?
talvez o Trump seria o menos pior, corrigindo o que eu falei. Provavelmente ele pode ter pensado isso, não sei, mas é uma guerra de gigantes aí, e que, inclusive, né, o Trump, o Elon Musk, na verdade, já apagou o tweet que ele falou sobre o Epstein e o Trump. Para quem tá entrando no vídeo agora, ou tá acompanhando a gente até agora, o Elon Musk fez uma ligação entre o Trump e o Epstein, que teve um caso de abuso infantil, que morreu de suicídio na prisão de uma forma misteriosa. E tem até vídeos aí do Trump com Epstein, né? Eles dançando, eles nas festas. E o Elon Musk falou que o Trump tá deixando os arquivos sobre o Epstein de uma forma mais nebulosa, com mais dificuldade para vir à tona, porque o Trump está envolvido no caso Epstein. E o Elon Musk apagou esse tweet depois. Então, será que a gente teve uma coação aí? Teve ameaças? O que aconteceu? Você tá sabendo dessa também, Zay, que ele apagou o tweet? Sim, eu sabia. Pra mim, cara, assim, é um ataque um pouco covarde, na minha opinião, porque você queima a si próprio, né? Porque se você queima o Donald Trump com algo que já era sabido, porque essa informação já existia, e agora ele tá, tipo, se fazendo de, o profeta, eu estou avisando, ele tá envolvido nesse caso, que é um caso antigo também, ou seja, tá puxando uma coisa que já tinha saído em matérias, de que eles tinham fotos juntos, que eles eram amigos, que eles iam em festa juntos, né? Não saiu nenhuma prova material, uma prova concreta de que o Trump frequentasse essa ilha, que o Trump teve algum tipo de relação com menor de idade. E o Elon Musk joga isso para o público, sem entrar em maiores detalhes, sem demonstrar nenhum tipo de prova. Então ele fala, os arquivos não estão públicos porque ele está lá. É um baita de um jogar verde, entendeu? É um ataque covarde. E que se ele não tiver bala na agulha, não tiver uma prova muito forte do que ele está falando, ele vai sofrer vários tipos de processo em relação a isso, porque isso é uma calúnia, é uma mentira, uma difamação, está imputando um crime, uma coisa muito séria em alguém. Então eu acho que ele apagou por uma orientação jurídica, né, dos seus advogados. Porém, eu não entendo por que um cara desse calibre, que pode muito bem pagar uma indenização ou enfrentar algum tipo de processo, enrolar na justiça por anos, porque com um cara desse, primeiro, escreve uma coisa dessa, sendo que depois ele vai pagar, e por que ele apaga, sendo que já está printado em todo tipo de jornal, e de qualquer forma, se ele apagou ou não, ele pode sofrer um processo por isso, porque teve uma repercussão. Então os caras vão lá, vão pegar a print, vão abrir um processo de qualquer forma. Então eu não sei por que ele apagou? Ele se arrependeu do que ele falou? É mentira? Ele, tipo assim, porque a prova contra ele já forjou. E agora é uma questão de se ele tem prova disso que ele tá falando ou não. E também, pode ser, às vezes, eu não sei, ele apagou, então a gente não consegue ver a repercussão que isso causou, mas a minha primeira impressão quando eu vi esse tweet foi tipo assim, tá, então você apoiou a um presidente a chegar na presidência sabendo que ele era pedófilo, é isso que você tá dizendo? Se não é isso que você tá dizendo, então explique melhor. O cara, ele tava envolvido com pedofilia ou não, entende? Por quê? Cara, foto com famoso, todo mundo tem. Ainda mais esses caras influentes, como a P. Diddy, o Epstein. Cara, esses caras têm foto com meio mundo. Isso não quer dizer, a gente não pode fazer um tribunal da internet que, o cara, ele tem uma foto com alguém e ele é culpado. Não, calma aí, não é assim, não dá pra ser assim. Então eu acho que o tweet dele foi muito leviano, não teve prova nenhuma. Eu acho que é um tweet, inclusive, criminoso, porque ele tá imputando o crime a alguém, ele tem que provar, se ele não provar, ele tem que ser processado, entendeu? Por calúnia, difamação, essas coisas. E eu acho que ele apagar também não faz diferença nenhuma, porque o meio mundo já viu, entendeu? Isso aí já tá nas páginas de todo o jornal, e a repercussão eu acho que é ruim pra ele. Eu não entendo por que o Trump não se defendeu, isso me deixa um pouco suspeito. Por que o Trump não se defendeu? Porque o Trump respondeu tudo que o Elon falou, mas não respondeu isso aí. Por que ele não respondeu? Outra coisa que também eu acho curioso é porque que mesmo o Musk criando uma guerra contra a esquerda, travando uma guerra contra o Biden manteve esses subsídios. Por quê? Eu realmente não entendo isso. Porque realmente é muito dinheiro que poderia aliviar os impostos e que se ele tirasse esses subsídios, ele ia enfraquecer o único e principal inimigo dele, que fez com que talvez ele fosse derrotado.
Então acho que o Biden, o principal fator para o Biden ter perdido, na minha opinião, foi o Musk ter segurado as pontas da direita, ter abrido alas e pavimentado o caminho para o Trump poder voltar, entendeu? E óbvio que teve todo um alinhamento de planetas, a questão do tiro, a questão do Biden tá caduco, isso tudo ajudou. Mas o Musk, ele poderia ter eliminado um forte concorrente, ele não fez. Por que o Trump levanta essa pergunta? Será que ele sabe de algo? É verdade. Cara, assim, o Trump, ele não é flor que se cheira, né? Ele não é o cara conservador aí que ele prega, não. Nenhum dos dois. Quem acredita nisso aí, nenhum dos dois. Quem acredita nisso, por favor, se atualizem, galera. Assim, eu era muito fã do Trump quando eu era novo, né? Pra mim, ele, igual aquela ascensão da direita, né? O Trump chegando assim, falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aqueles memes do Trump, sabe? Aquele sapinho verde, era símbolo aí da direita. Só que depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai também pesquisando e descobrindo certas coisas, a gente vê que o Trump é um fanfarrão, tá ligado? É aquele tiozão que quer meter a giromba, querendo ou não, é isso. É a paçoca, tá ligado? A velha paçoca. Então, assim, exatamente. Molhadinha. Salve aí o Nando Moura. Paçoca molhadinha. Enfim, o Trump é um paçoqueiro, cara. O Trump é um paçoqueiro. Só que aí a gente tem essa união aí do Elon Musk e do Trump e quando a gente olha assim, fala, pô, mano, agora vai vingar, né? Não? Dois caras assim, top, né? Igual o Bolsonaro e Sérgio Moro na época, né? Sim. Mano, a gente olha assim, caraca, agora as paradas vai começar a dar certo, mano. Agora a gente vai pra Marte, né? Pô. Mas aí vem isso, porque uma terceira via aqui que eu tô vendo, aqui eu levantando a minha própria teoria, né? Assim, será que isso aí não foi tudo planejado? Entendeu? O Trump, tipo assim, falou, pô, Elon, me apoia aí na minha campanha e depois você pode sair e seguir seu rumo, entendeu? Eu só preciso do seu apoio pra ganhar a eleição, entendeu? Será que pode ser uma teoria isso também? Ou você acha que não? Qual que seria a teoria? Perdão. O Elon Musk apoiar o Trump só durante as eleições e depois sair do governo, só pro Trump ganhar as eleições. Cara, eu acho que eu acho que esse era o desejo do Trump, certo? Eu acho que o Trump é um cara bem sagaz, bem esperto para saber que o Elon Musk ele é muito excêntrico, ele chama muita atenção para ele. Ele é um cara que gosta de fazer as coisas do jeito dele e que certamente no governo ia dar problema. Então ele nos tweets dele, ele falou que o Elon Musk estava insuportável, ele usou essa expressão, que ele já estava dando problema há muito tempo, né? E que foi piorando principalmente quando soube da provável corta de subsídio dos carros elétricos e tal, e até deu uma farpada falando que... Ô, Zay. Oi. Zay. Eu imagino Elon Musk 6 horas da manhã ligando lá pra Casa Branca, falando com o Trump, bora fazer um foguete, manda o dinheiro pro foguete, a semana inteira, tá ligado? Pro Trump usar esse termo aí que ele tava sendo, como que ele fala? Tava sendo insuportável, né? Eu acho que o Elon Musk realmente deveria estar enchendo o saco, porque o Musk ele é excêntrico mesmo, né? O cara, ele não para. E eu acho que ele ainda usou, acho que usou, não sei se ele usou caps lock, alguma coisa assim, mas sei que ele falou, tipo assim, que realmente parecia uma coisa, não sei, tipo, me pareceu que era uma coisa, tipo, infantil, assim, uma coisa que, sabe, realmente um pé no saco mesmo. E, cara, o que eu acho que, até eu parei pra pensar numa teoria maluca aqui, numa coisa maluca. A repercussão futura disso, né, o que vai acontecer, porque o Elon tá falando que vai ter uma crise, então o Elon fez uma profecia, né? Falou que vai ter uma crise agora no segundo semestre. Ele provavelmente, se ele vai ser prejudicado pelo governo, ele provavelmente vai fazer tudo possível para prejudicar a economia americana, para ferrar o governo Trump. Então todo o dinheiro dele que ele puder direcionar para ferrar a economia americana, apostar contra a economia americana. Quem sabe, às vezes, se ele tiver, digamos que rompa um contrato dele com a NASA, o que impede dele começar a trabalhar, por exemplo, para
a Associação Espacial Russa ou Chinesa, entendeu? Nada impede. Se os caras não me quiserem nos Estados Unidos, estão falando que eu não sou importante, que a minha tecnologia é irrelevante, que a minha ajuda é irrelevante, então eu vou ajudar outros países, entendeu? Que me valorizam, né? Então isso pode começar literalmente uma guerra tecnológica entre países, isso pode começar uma guerra política interna, dele querer ser um candidato, porque tem muitos senadores que estão do lado dele, tem muitos caras da ala republicana, democrata, na verdade, republicana, né, que está do lado dele, e Até mesmo o impeachment, né? Promover um impeachment aí, de repente. Ainda tem tempo pro impeachment. Agora, eu fico pensando nisso, né? Se ele não quer se aliar a um outro país, né? Ou se ele quer ser um candidato. E eu fico pensando o seguinte: o Trump falou, o Biden não acabou com os subsídios dele. Será que isso já não era algo planejado? Será que o Musk não é como um cavalo de Troia? Tipo assim, a gente vai fazer o Trump ganhar com o apoio de Musk, mas a gente vai fazer com que, como a direita tá fraca, porque nós a derrotamos, nós vamos fazer com que, para que eles fiquem fortes, eles vão ter que fundir as imagens um dos outros, vão ter que se associar e vão ficar quase que uma coisa inassociável, indissociável, né? Trump e Musk, ao ponto de que quando eles estiverem juntos no governo, eles vão ganhar, mas eles se dissociarem, se separarem, a separação vai ser tal que vai ter um crash. E eles vão se enfraquecer de tal maneira que aí eles não ganham mais, entendeu? Porque vai haver um racha. Nossa, aí você mandou a true da true, hein? Cara, isso é uma coisa, se você parar pra pensar, isso é uma coisa que aconteceu no Brasil. No Brasil, hoje, a direita dificilmente volta a ganhar, porque a direita está dividida. Você tem uma ala de pessoas antigas que ainda acreditam num voto de centro, que querem votar num PSDB da vida, num PMDB, só que não acham mais esses candidatos, tipo, não acham força nesses candidatos de centro moderado, pessoas novas, pessoas de política renovada, modernos, honestos. Não, todos esses políticos de centro são caras antigos que foram condenados. Então eles ficam entre os dois extremos, que é a esquerda, que é unida, compactada, não larga a mão de ninguém, nenhum de outro, todos eles unidos em um só candidato. E você tem a direita, toda fragmentada, que quer lançar um candidato de centro, moderado, que quer lançar um candidato tipo um Bolsonaro, quer lançar um candidato moderno, tipo do MBL, e aí fica tudo fragmentado e a gente não ganha mais, cara. Fragmentado não ganha mais. Zay, mas você não acha que um governo fragmentado é até melhor? Porque aí a gente não fica com um cara absolutamente com monopólio do poder de tal braço político e esse cara é absoluto e ninguém tira ele? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro ali. Ele assumiu a direita e ninguém tirava o cara de jeito nenhum. Hoje em dia a gente tem uma direita mais fragmentada com várias vertentes. Tem o pessoal bolsonarista, tem o pessoal ali do MBL, entendeu? Tá fragmentado, mas não tem um cara só com poder. Então, de repente, isso pode ser até bom, sabe? A gente, por exemplo, a gente tem aí o Trump e o Elon Musk. Então, a gente pode ser aí a ruptura de duas direitas, dois braços da direita com tais vertentes. E a gente não tem um político com monopólio da ideologia política. Você não acha que isso pode ser bom também, não? Não, isso com certeza é bom para o público. Isso é bom para o diálogo de ideias, de mais ideias, confronto de ideias, da discussão política, do diálogo político. Agora, qual que é o problema disso? O problema é se você é um cara de direita, independente de qual direita você seja. Se é uma direita centro, se é uma direita liberal, se é uma direita conservadora, independente. Você é um cara de direita. Você certamente prefere qualquer direita no poder do que uma esquerda, certo? Principalmente se for a esquerda mais asquerosa, né? Que você odeia, assim, que você acha que é tóxica, que é horrível, que vai levar o seu país à perdição. Ok. Cara, se a gente tem uma direita fragmentada, ok, você tem um confronto de ideias, você não vai ter uma hegemonia, teoricamente você teria uma alternância de poder. O problema se não é fragmentado em todos os espectros políticos, ou seja, na esquerda e na direita, não adianta.
Então, se você tem só, igual hoje no Brasil, a direita fragmentada e a esquerda toda unida, você não, no papel, você teria o quê? A gente na direita, a gente tem uma alternância, a gente tem uma variedade, a gente tem várias opções. Na prática, o que a gente tem? Só a esquerda ganhando uma atrás da outra, porque eles se uniram, enquanto que a gente fica separado. Isso. Então, Concordo, porque no a gente tem o PT, na parte da esquerda, apenas o PT é o partido que conseguiu a presidência. Até hoje. Sim, e até tem outros, só que eles se unem, eles realmente se ajudam. O PSOL, o PCdoB, todos eles se ajudam em um candidato e se unem em um candidato porque eles sabem que é melhor que ganhe o Lula, né, para eles, mesmo não sendo do PSOL, mesmo não sendo do PCdoB, mesmo não sendo do PC, do que ganhe a direita, entendeu? Então, nos Estados Unidos, se você tem Elon Musk e Trump, o que vai acontecer? Você vai ter um conflito de ideias, de opiniões. Nas próximas eleições, você vai ter uma pré-eleição para descobrir quem que vai ser o candidato da direita, dos republicanos. Você já vai ter um racha no país entre Trump e Musk. E quando chegar para a eleição entre o vencedor dos dois e o próximo da esquerda, o candidato da direita que sobreviver à pré-eleição já vai estar desgastado. Porque ele não só vai ter os inimigos da esquerda, como os inimigos da direita. E os argumentos que a direita usou contra ela própria para discutir quem que ia ser o candidato representante maior também vão ser usados pelos da esquerda, já vão ser aproveitados. Entendeu? O Musk falou do Trump, é verdade. Daí o Trump já apanhou do Musk, vai ter que apanhar de novo da esquerda, usando os argumentos do Musk, entendeu? E ainda os argumentos da esquerda. Então, é uma coisa que você chega nas eleições desgastado, e geralmente o lado que perdeu nessa pré-eleição, ele tem ódio de vingança. E não que ele vote contra o cara da direita, mas ele não vota. Ele se abstém, entendeu? Ele tipo assim, já que o meu candidato não vai ganhar, eu não vou votar, não vou me manifestar, não vou tomar lado na discussão. Entendeu? Enquanto que o da esquerda tá unido no deles desde o começo. Então, nesse sentido, eu acho que politicamente, para os próximos anos na direita, isso é horrível. A não ser que o Trump realmente acerte e triunfe nisso que ele está planejando e realmente melhore a economia dos Estados Unidos. Se ele melhorar, ninguém vai nem lembrar do Musk. Se a economia dos Estados Unidos, o que o Trump está fazendo, der certo e as coisas forem melhorando, ele ganha no próximo ano, ele ganha nas próximas eleições e ninguém nem vai lembrar do Musk. Vão falar, é um cara que tem muito talento, que é um visionário, mas é um cara meio louco. É um cara que usa drogas, é um cara depressivo, é um cara que tem uns filhos tudo dodói da cabeça, que ficou com um monte de mulher maluca, só se relaciona com mulher maluca, que os filhos dele tem tudo transtorno de gênero, de personalidade, não sei o que, entendeu? Então, tipo assim, os caras vão lembrar disso, mas não vai afetar o Trump. Agora, se a economia realmente piorar, você pode ter certeza que antes de chegar na eleição, a direita já vai ter se destruído entre si própria. Cara, eu fico pensando dessas coisas aí que você falou, que mais me chamou a atenção é o Musk se aliar a algum governo que é rival dos Estados Unidos. Eu não diria que é a Rússia, porque o Trump tem uma boa relação com a Rússia, né? Pelo menos desde 2016, quando ele assumiu, ele sempre teve uma boa relação com o Putin. Só que ele não está conseguindo resolver a questão, né, da guerra com a Ucrânia. Mas o Trump sempre teve uma boa relação com o Putin. Então, eu não diria que o Musk poderia se aproximar da Rússia, mas de repente da China, ou até mesmo implodir o governo Trump de dentro para fora, né, do próprio Estados Unidos para fora, com campanhas, pedidos de impeachment, né? Então, eu acho que isso... Sim, e ele tem muita coisa na questão na área de satélite também, de comunicação global, de rede social, de comunicação. Tipo, ele tem muitas tecnologias nesse sentido que se ele começa a desativar ou botar empecilhos pro governo, eu tenho certeza que o governo americano usa os satélites dele também, né? E, tipo assim, se ele pode prejudicar de alguma forma com isso, né? Ele pode vender informações, também, porque não... De repente pode ser mesmo uma cortina de fumaça, de repente, para tentar cobrir aí alguma coisa que o governo Trump ainda vai fazer, ou cobrir, querendo ou não, esse domo, né, que o Trump está fazendo
aí para os Estados Unidos, tem até uma imagem aí circulando, que é uma cúpula dourada em volta dos Estados Unidos, uma medida protecional dos Estados Unidos. Querendo ou não, isso está chamando muita atenção. O mundo inteiro está olhando para isso e de repente essa briga aí pode meio que abafar essa pressão em cima dessas políticas protecionais do Trump, né? Então a gente pode pensar que de repente pode ser isso, uma cortina de fumaça, talvez, ou não, né? E tem uma notícia aqui da CNN também, que o Trump falou que Musk sofrerá consequências se financiar democratas. Ou seja, o Trump tá com medo ali do Elon Musk financiar os democratas. Eu acho isso muito teatral, pra falar a verdade. Eu não acredito nisso. Porque da mesma forma que eu vejo que o tweet do Elon Musk associando o Trump ao Epstein, que parece, sabe, criança com birra quando tá com raiva e de repente fala uma coisa aleatória, eu enxergo dessa forma, porque mesmo sabendo disso, o Elon decidiu apoiar o Trump. Eu acho que essa notícia aí do Trump falando que o Musk vai sofrer consequências se apoiar os democratas, eu enxergo da mesma forma, sabe? Como se fosse ali duas crianças com muito poder, uma discutindo com a outra. Eu acho que isso, querendo ou não, parte de um teatro ali, né? De repente a gente tá aqui falando, mas os dois já estão ali de boas, atrás das cortinas. A gente sabe muito bem como os políticos se comportam. No final das contas, eles só se importam com a família deles, né? Eles estão nem aí pro povo que realmente precisa ali de ajuda. Então, a gente tem que olhar isso bem de perto, porque isso, pelo meu ponto de vista, parece algo muito teatral. Em alguns momentos dessa disputa parece muito teatral, entendeu? O que você acha, Zay? É um pouco esdrúxulo, tipo assim, é muito infantil para que a gente ache que realmente é verdade. Mas, assim, dado o motivo que está em jogo, que é a questão de bilhões até trilhões de subsídio em carros elétricos e em contratos com a NASA, cara, é bem compreensível e eu acho que dificilmente essa relação se sustenta se esse ajuste, né, de impostos passar realmente lá nos Estados Unidos. Agora, eu acho que a esquerda, agora os democratas, eles deveriam estar vendo, já fazendo planejamento para as próximas eleições, um candidato moderado, que tenha um discurso, não aquele discurso jocoso, aquele discurso patético, ridículo da esquerda, aqueles discursos de gênero que ninguém mais aguenta, aquele discurso de injustiça, de negros, de gays, de não sei o que, de lacração, cara, ninguém aguenta mais isso. Isso aí não vai mais eleger a esquerda, entendeu? É aproveitar que a direita tá se implodindo, torcer para que tenha uma crise econômica e vir com uma solução econômica, entendeu? Vir com uma solução econômica moderada para que o Musk e outros caras que estão no meio do muro e se decepcionaram com o Trump apoiem eles. Porque se eles vierem com algum candidato jocoso, ridículo, assim, que tem um discurso desse tipo de lacrador, dificilmente é impossível o Musk virar casaca. Por mais que o prejuízo que o Trump dê para ele seja na casa de bilhões, não vira casaca, entendeu? Então acho que a esquerda tinha que aproveitar e trazer um cara inteligente, um cara jovem, um cara moderno, que fosse alinhado com a esquerda, mas que você olhasse assim, e se não fosse o partido, você ficasse na dúvida de qual que é a ideologia dele, sabe? Cara, eu olho assim, né, como eu já falei antes aqui, o Trump não é flor que se cheira. Para ele ter dado uma politicada, assim, sambado na cabeça do Elon Musk, falando, Musk, me apoia aqui no governo que eu vou te ajudar, vou te dar subsídio aqui para suas pesquisas aí, você vai para Marte, você vai para Júpiter, para onde você quiser for, eu vou te apoiar. E aí o Elon Musk vai lá e apoia o Trump, e o Trump de repente, chuta a bunda dele. Cara, eu não duvido nada, O Trump é um político, o Elon Musk é um empresário, entendeu? Muito bem sucedido, muito inteligente, entendeu? Então, assim, se fosse pra eu ficar de um lado aí, eu vou dar minha opinião agora, Chalas, eu ficaria mais do lado aí do Elon Musk. Eu não acho que o Trump é flor que se cheira. Tem diversos aí escândalos envolvendo esse cara.
Esse cara aí se fala que é um tal conservador e tal, mas eu não boto a mão no fogo por esse cara, não. Assim, não conheço o Elon Musk, né? Claro, também não. Mas, pô, o cara, eu acho muito difícil o cara já sabendo que tinha aquela lei lá que é cortar o subsídio, ele mesmo assim apoiar o Trump. Então, burro ele não é, né? Burro ele não é. Então eu acho que o Trump deve ter dado uma sambada aí, deve dar, politicou, né? Pagou de político pra cima do Elon Musk, usou o cara, né? De repente pode ser isso. Eu não sei se você enxerga da mesma forma que eu, Zay, sobre isso aí, mas isso tá me parecendo muito isso, sabe? Você usou o exemplo aí do Moro e do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que ia dar independência pro Moro na época, né? Para o Moro poder fazer o que quiser. E de repente o Moro se depara lá com o Bolsonaro usando a Polícia Federal a favor do próprio Bolsonaro, né? Sim. O Moro se deparou com isso e foi isso o motivo da saída dele. Então, querendo ou não, usou o cara, né? Usou o cara porque era muito bem visto e ia ser um super ministério, né? Só gente capacitada. No final do governo a gente viu que tinha muitas indicações de coronéis, né? Não tinha mais aquela parada de pessoas qualificadas para determinado cargo. Então, para mim, o Trump pagou de político aí, usou sua influência para usar o nosso menino Elon Musk, que se aventurou na política, né? Você enxerga assim, ou você pensa de forma diferente sobre isso? O que você acha? Cara, eu acho que é difícil saber, né, olhando de fora, se o Trump ou o Musk, se o Musk usou o Trump. Eu acho que os dois tinham interesses. Eu acho que nenhum dos dois é bobo. E eu acho que houve uma quebra de expectativa, sim, certo? Eu acho que houve uma quebra de expectativa. E eu acho que se o Trump estiver mentindo em alguma coisa, seria nessa de que o Elon Musk sabia, desde antes dele ser eleito, que haveria esse corte. Que eu duvido que ele teria apoiado o Trump se ele soubesse que perderia bilhões, entendeu? Eu duvido. Então, eu acho que sim, o Trump pode ter usado o Musk. Agora, quem que vai ganhar isso aí, eu acho que é muito cedo para dizer. Porque o que o Trump está fazendo, eu acho que é a mesma estratégia da China. A China, ela tá rumo a ser a top 1 economia porque ela é extremamente Exato, protecionista. Ela é muito forte em exportar exatamente. e muito conservadora no mercado interno dela. Então, ela tem fábricas de um monte de indústrias de fora de outros países, né? Mas essas fábricas são para levar os produtos para fora. Os produtos internos são os feitos no país dela, as taxas que ela cobra para produtos de fora são muito altos, então ela é extremamente protecionista e ela tem crescido. Eu acho que essa estratégia tende a funcionar. Sempre tem um colapso, sempre tem ali um choque, porque você tem mercados, você tem lojistas, você tem, às vezes, fábricas que dependem de alguma peça, de alguma coisa, de algum produto que vem da China e que, às vezes, não tem um substituto num preço competitivo dentro do próprio país, e aí você precisa de um tempo, né, para o mercado se adaptar. Mas eu acho que essa é uma estratégia muito boa. E eu acho que, assim, se eu fosse apostar, eu apostaria que a longo prazo o Trump ganha essa guerra. Porque até pela própria discussão, pela reação que você tira dos dois, você vê de um lado um cara que está desesperado, esperneando, pedindo subsídio, que é uma coisa que não é, assim, a direita nunca foi de defender um Estado forte que fica pagando dinheiro para os empresários, fica, tipo, fazendo mais mamata, né, para os empresários. Então, a gente sempre defendeu a questão, cara, você tem uma empresa, a sua empresa tem que se sustentar sozinha. Você tem que fazer dinheiro sozinho, não com o Estado. Isso é coisa de esquerdista, isso é coisa de quem quer viver do Estado, quem quer que a empresa seja subsidiada, seja isentada, seja incentivada Isso. financeiramente. Então, assim, eu acho que nesse debate aí, a imagem de quem mais saiu ruída mesmo foi a do Elon Musk, e eu acho que esse ataque do Epstein não colou. Tanto é que ele apagou, ele não deu prova nenhuma, e ainda levanta, fica muito claro que ele meio que tá virando a casaca porque estão tocando o dinheiro dele. Mas ele não trouxe uma acusação concreta ao Trump. Qual que foi a acusação concreta a ele? E o Trump, não, a acusação do Trump, ele não fez uma acusação à pessoa do Elon Musk. Ele só falou, eu tenho um projeto que eu acho que é bom pro país, e o Elon Musk não gostou e tá me enchendo o saco. Só isso. Ele não falou, tipo, então, Musk, você estava envolvido em tal caso, eu nunca gostei de você por causa disso, disso, disso. Não, ele não foi duas caras, ele falou, eu tenho uma boa relação com o Musk até agora, porém, por causa desse projeto, que é um projeto técnico, que é uma crença técnica que eu tenho,
de que isso é melhor para o país, ele não gosta de mim, porque infelizmente o negócio dele vai ser, não está indo muito bem e precisa do Estado e vai ficar sem o Estado, entendeu? Então eu acho que nessa briga a imagem do Trump ela sai muito mais intacta do que a do Musk. Agora a longo Eu prazo concordo, tem que ver. eu, eu concordo com você. Concordo que o Trump vai ganhar essa disputa, até porque o Trump tem o poder, ele é o presidente, a gente sabe que ele controla ali a mídia estatal, o poder do país está com ele, ele vai ter mais voz, os meios de comunicação, a mídia está com ele, o que ele vai falar vai sair em todos os jornais, todas as páginas de internet, né? Mais uma vez comparando aqui Bolsonaro e Moro, quando os dois brigaram. Quem que teve mais voz ali foi o Bolsonaro, porque ele era o presidente, ele era o detentor do poder, né? Então as pessoas ficaram mais ali do lado do Bolsonaro, porque ele tinha o poder, ele controlava a mídia, entendeu? Então eu também acho que o Trump ganha essa disputa aí, né? Vamos ver no futuro aí o que vai dar, porque ainda tem arquivos sobre o caso Epstein para sair, não saíram todos. E também concordo com você que o Musk sai prejudicado aí, né? Esperneando, né? Jogou do nada aí um caso Epstein e Trump, e de forma bem até infantil, né? Sim, Mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E você também tocou num assunto aí que eu achei interessante, que você falou que os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa que a China, né? Aquela medida protetora do próprio país, explorar os seus próprios meios. Algo que o nosso querido Bostil, ou como o nosso Zai sempre fala, Chimpanzil, não faz muito, né? O Brasil aqui tem matéria-prima para muita coisa, né? Floresta amazônica e tudo. E o Brasil não faz, prefere importar de outros países, né? A nossa grande empresa aqui é a Petrobras e, assim, outras empresas estatais aqui, a gente não tem muitas, assim, para falar a verdade. São mais empresas privadas que até outros países compraram essas empresas dentro do nosso próprio país. Então, querendo ou não, essa medida aí do Trump e da China favorecem eles, mas porém, a gente olhando pela perspectiva do Brasil, não é favorável para nós, porque tudo vai ficar mais caro, né? O dólar vai subir. Então, a gente pode até entender o Trump aí querendo proteger o seu próprio país, porém, para o nosso lado aqui do Bostil, né? Não é algo muito aceitável para a gente, vai ficar mais difícil para a que é uma gente. medida que tem que ter muita coragem política, porque é uma medida a longo prazo. Os países que Isso. fizeram isso e deram certo, que tiveram, por exemplo, os países asiáticos que tiveram um boom tecnológico de desenvolvimento das cidades, urbano, saneamento básico, científico, tecnológico, são os países que apostaram nisso lá nos anos 70, 60, 80, apostaram em proteger o seu mercado e desenvolveram a sua própria ciência, a sua própria marca de carro, sua própria marca de celular, sua própria marca de computador, entendeu? O Brasil perdeu esse time de fazer isso, né? E aí hoje, quando você toma uma Exatamente. medida desse tipo de protecionista, de querer enfiar isso no mercado interno, cara, num Brasil que já está aberto ao mercado externo, ou seja, hoje a gente já tem celular estrangeiro, carro estrangeiro, tudo estrangeiro, aí você tenta fechar. As pessoas ficam bravas. Por quê? Porque é natural que o interno não tenha uma concorrência de qualidade equiparada ao externo. Então vai fazer um celular brasileiro, vai ser o celular do Chimpanzil. Né? Vai ter um carro brasileiro, vai ser o carro do símio, do Chimpanzil também, não tem jeito. Aí o pessoal vai reclamar, vai ser caro, porque ainda não tem tecnologia, não tem eficiência de produção, o imposto aqui também é ridículo. Então, tudo para se fazer aqui é extremamente caro. Tipo, é difícil concorrer com o mercado externo quando o imposto do teu país, para quem produz aqui, é muito caro, muito mais caro do que mesmo o produto que vem de fora com taxa. O produto de fora com taxa fica mais barato do que fazer no Brasil por causa dos impostos, que aqui tem imposto sobre imposto. Então, assim, são muitas coisas que teriam que ser repensadas para que isso dê certo, e é uma medida a longo prazo para desenvolver o mercado lá para frente, entendeu? Mas assim, é uma coisa que eu acho que não tem como saber se para a próxima eleição vai dar certo ou não, porque é uma medida
que já se provou dar certo. É assim que a China tem crescido, e quando os Estados Unidos era assim, deu muito certo. Agora, o que importa é para a próxima eleição, porque hoje não se faz política para daqui 20, 30 anos, se faz política para daqui 4 anos, né, que é a próxima eleição. Então, se as coisas não derem certo para daqui 4 anos, a porta está aberta, e mais do que um inimigo o Trump já tem, né? Além da esquerda, ainda vai ter que lutar contra o Elon Musk, que vai fazer uma frente própria, né? Isso se os dois não virarem amiguinhos até lá, né? A gente não sabe como que as coisas estão acontecendo. Porém, a gente tem que saber que o que acontece ali na América reflete sempre aqui no Chimpanzil, né? A gente sabe que é tendência. Sim, sim, com certeza. Eu já tô dando a minha opinião aqui. Eu acho que também é a opinião parecida com a do Zay. O Elon Musk, eu acho que ele sai ferido dessa briga aí. E o Trump ainda sai por cima, porque, como eu disse, o Trump tem o poder, tem a mídia, tem, querendo ou não, tem um dinheiro ali na mão, né? Ele é o presidente dos Estados Unidos. E o Elon Musk, é claro que ele tem muito dinheiro, tem muita influência, mas não chega aos pés do presidente dos Estados Unidos, que é um dos maiores países do mundo, né? E a gente tem também o bom relacionamento do Trump com a Rússia também, com Putin, e tudo isso combina, na minha opinião, sobre o Elon Musk sai mais ferido nessa briga aí. E vamos ver como vai ser o futuro, né, dessa briga aí entre os dois. Zay, como são as suas considerações finais sobre esse duelo aí de titãs? Cara, eu diria que a crise chegou até pro Elon Musk, né? Corte de gasto, ou seja, acabou a mamata, faz o Ellen Musk, faz o T. Será que tá Faz o tendo T. meme? Make a T, make a T, make a T, faz o T. Tem que fazer o T. Eu acho que o Elon tem que pentear o cabelo igual do Trump, só acho. Né? Eu acho que ele tem que fazer o T, certo? E eu acho que, cara, eu não sei, o Elon sempre me passou essa impressão que ele gosta de brincar de Deus. Então, ele gostava de dar umas opiniões muito polêmicas. O Twitter estava ameaçando banir ele do Twitter, ele foi comprou o Twitter, pagou de Bruce Wayne, né? Comprou o Twitter, começou a fazer vários exposes de coisas que tinha no Twitter, de banir contas de esquerdalha, de desbanir pessoas. Na época que ele desbaniu o Trump, eu até me perguntar por que ele não desbaniu o Trump? Por que ele não desbaniu o Trump? Aí ele, quando comprou o Twitter, ele não desbaniu o Trump, ele demorou bastante tempo. Só quando chegou perto das eleições, ele falou, o público começou a pedir, e ele começou a fazer uns tweets, e aí, será que eu devo? Ele fez até uma votação, uma enquete, né? Tipo assim, eu sinto que ele gosta dessa sensação de sentir que ele tá no poder, de ser o centro das atenções. Ele já várias coisas polêmicas em relação a direção do Twitter, assim, ao futuro do Twitter, de modificações do Twitter, ele fez enquetes pro público em vez dele decidir, entendeu? Então eu sinto que ele gosta desse caos, e aí o público votou para desbanir o Trump, ele foi, desbaniu. Nas eleições também teve um dado momento que ele parecia estar querendo roubar os holofotes, quando começou o governo também, ele com aquela conspiração dele, de que eu tô dormindo à noite aqui 24 horas, para eles não virem, para eles não apagarem os arquivos. Então assim, eu sinto, cara, que esse cara ele tem uma sociopatia assim por poder, por ser o centro das atenções. E para mim, quando misturou esses dois, é muito cacique para pouco cocar, entendeu? São caras muito grandes para estarem juntos e ia acabar dando ruim, e acabou. Agora, o Trump ele tem mais do que nunca manter o governo dele bem sucedido, porque senão ele vai ter um forte inimigo para as próximas eleições e um cara que vai rachar o eleitorado dele por dentro, entendeu? Então, agora o Trump só depende dele mesmo, porque se ele acertar, eu acho que isso não muda nada. Agora, se a economia começar a realmente entrar numa recessão, igual o Musk está falando que vai entrar, ele tem até o risco de sofrer um impeachment, né? Antes de der os 2 anos, de ter uma reviravolta interna ali, uma revolta interna e sofrer um impeachment.
Ô Zay, você falou algo muito interessante aí, né? Que o Elon Musk quer pagar de Deus, quer sempre chamar atenção. E eu lembrei de quando ali, né? Quando o Trump ganhou, que eles foram lá no púlpito ali, né? E o Musk fez um gesto lá, né? Que parecia muito o gesto do bigodinho da Segunda Guerra Mundial, né? Para aqueles que me entenderam. E no dia seguinte só se falava disso, não se falava de Trump, só se falava do gesto estranho que o Musk fez na comemoração. Então, querendo ou não, o que você falou aí bate bastante, né? O Musk querendo atenção, né? Será que o Musk é um cara aí, um narcisista, né? Um cara que quer atenção, quer holofote a todo custo, e quando tem alguém maior que ele não aceita. Realmente são duas pessoas de muito poder que estão ali no embate. A gente não conhece o cara pessoalmente para chegar a conclusões, mas os fatos que rodeiam as pessoas, a gente pode tirar certas conclusões. Então, querendo ou não, isso aí vai ficar na nossa cabeça, né? Porque são fatos que chamam muita atenção, entendeu? Chamam muita atenção. Então, é isso, galera. Eu já dei minha opinião aqui. É isso. Para mim é Trump win. Trump ganha isso aí. Porém, não vai ganhar de forma fácil, tá? Não é não, Zay? Pra mim é make the T, né? Faça o T. Quietinho, acabou a mamata pro Elon Musk e Trump nas cabeças. Torcer pra estratégia China dar certo até os próximos 4 anos. Pois é, galera, esse é o tema de hoje. Pra quem ficou até aí, muito obrigado. Acompanhe nossos outros vídeos aí no canal sobre o MC Pose e a Igreja do Capiroto. Vão lá que vocês vão se surpreender pro que tem dentro daquele vídeo lá. E uma boa noite a todos. E Léo Lins e também a Cacau Show do Capiroto. Fique ligado. Tudo isso dentro tem do muita vídeo. Coisa. Mais capítulos aí da gringa e do chimpanzil. Galera. Deixa seu like, comenta aí sua opinião. Não vão se exaltar. Ninguém que quer ser cancelado tão cedo, né não? Calma lá. Calma lá. Mas é isso. Cuidado com a história. Cuidado com essas histórias aí, rapaziada. Mas é isso aí, galera. Boa noite. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui. E é nóis. Valeu. Valeu.